Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 27 de abril de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, para estudarmos as Tuas lições. Nada de... A doutrina espírita, como está no Livro dos Espíritos, como está principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é o cristianismo redivivo. E tem uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: o Espiritismo, assim como Jesus não veio descumprir a lei, pelo contrário, dar-lhe cumprimento, o Espiritismo também não vem derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento, explicar. Então, não tem nada de novo, não tem nada de diferente. E ainda por cima, nessa mesma mensagem do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade diz: a doutrina dos Espíritos é presidida pelo próprio Cristo, é obra do Cristo. Então, quem quer dizer que a doutrina espírita tem uma concepção, uma forma de encarar as coisas diferente da forma como Jesus veio nos trazer, não entendeu ou não conhece a doutrina espírita. Está falando sem ter estudado. E a gente tem visto se propagar uma opinião aí que está, de certa forma, ganhando, digamos assim, corpo, que é a visão deturpada, equivocada, ignorante, no sentido de desconhecer a essência da doutrina, que é a opinião de que a doutrina espírita é punitivista e, por isso, cruel. Não tem nada disso, meus amigos. Quem fala uma coisa dessa não conhece a doutrina espírita. Quem fala uma coisa dessa não conhece os ensinamentos de Jesus. Por isso que eu li aqui, como leitura inicial, o versículo, principalmente 27 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala. Quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? E aí agora o versículo 27 do capítulo 16.
Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. O que é isso, meus irmãos? Lei de causa e efeito, que sempre existiu. A doutrina não trouxe a lei de causa e efeito e agora tem uma doutrina aí, né, segundo a qual existe uma lei de causa e efeito. Não, a doutrina espírita só veio comprovar o que Jesus já havia ensinado. Ela não inovou, ela apenas comprovou, explicou, esclareceu o que em algumas passagens da vida de Jesus, do ministério de Jesus, não ficou suficientemente claro. Então, dizer que a doutrina espírita é uma doutrina punitivista, está falando que Jesus, que Deus, Jesus é o mensageiro de Deus, é a representação de Deus. Então, Jesus é punitivista, Deus é punitivista. Falar que a doutrina espírita é cruel é falar que Jesus é cruel, falar que Deus é cruel. Então, quer dizer, isso é uma blasfêmia até, é uma aberração, é uma ignorância de tal monta que só os incautos, os descuidados, os desatentos caem nessa armadilha. E aí a pessoa com uma eloquência muitas vezes muito boa, né, com o dom da oratória que tem, se nós não tivermos cuidado, nós poderemos embarcar aí nessa argumentação, né, nessa teoria, nessa opinião. Porque, vejam os livros de André Luiz, como que, né, uma pessoa que passa por tudo o que a gente vê aí nas obras, isso não é um punitivismo? Lógico que não. São opções nossas. O interessante, o curioso, né, é a gente fazer as coisas erradas e não querer a consequência. Então é o criminoso saber que a lei existe e tem uma pena diante da infração, do crime, do ilícito que ele comete e não querer que aquela pena seja aplicada a ele. Esses supostos espíritas que estão a dizer isso é como um criminoso que diz: eu quero praticar um crime, mas eu não quero que a pena prevista seja aplicada a mim. Eu não quero ter a minha liberdade cerceada, eu não quero ter meus direitos limitados, né, suspensos, eu não quero ter os meus bens indisponíveis. Porque senão vai chamar de punitivismo, de crueldade, quem não quer ser atingido pelo rigor da lei que funciona, existe para nos corrigir, para nos tirar do mau caminho, para que nós não façamos mais más escolhas, é só andar na linha, desde sempre. O cidadão de bem, o espírito que não é rebelde, que não é desobediente às leis de Deus, que anda na linha, que cumpre a lei, o que acontece com esse espírito? Consequência ruim? Não. Jesus falou: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, se a obra é boa, qual que é a consequência da lei para uma obra boa? Consequência boa. Se a pessoa, se o espírito vivencia a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, se ela faz para com os outros o que ela gostaria que os outros fizessem para com ela, que é um ensinamento de Jesus também, o que ela vai ganhar? Coisas boas, consequências boas, bons frutos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia uma determinada semente vai colher a planta, a árvore, o fruto daquela semente. Então,
falar, né, um impropério desse, um absurdo disso. A doutrina espírita é punitivista, a doutrina espírita é cruel. Não tem nada disso, meu irmão. Isso é uma blasfêmia. Porque está chamando Jesus e Deus de punitivistas e cruéis. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque muitas vezes a gente está sendo blasfemo. Quem está sendo cruel somos nós, falando algo desse tipo. Isso é uma falta de respeito para com todos os espíritos que participaram da codificação, uma falta de respeito para com Jesus Cristo, uma falta de respeito para com Deus. Então, tenhamos cuidado com o que falamos e mais, tenhamos cuidado com o que ouvimos, se aquilo é bom, se aquilo é útil, se aquilo é verdadeiro, que é o crivo, né, de Sócrates, para que a gente até passe adiante, né, aquilo que a gente recebe de informação é bom, é útil, é verdadeiro. Então, primeiro eu vou assimilar, né, vou guardar no meu coração, na minha mente, e vou passar para frente. Agora, não é bom, não é útil e não é verdadeiro, então eu posso até receber, mas eu vou descartar. Com todo respeito, com toda caridade, com toda paciência, com toda fraternidade, mas vou descartar sim. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente assimila, guarda e com o que a gente passa adiante. Disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Mas a gente não quer conhecer a verdade, né? A gente quer adequar o que a gente chama de verdade ao nosso gostinho, ao nosso mundinho, ao nosso jeitinho. E aí sai falando um monte de besteira, em nome da doutrina. Então, como disse o próprio Allan Kardec, os maiores inimigos da doutrina espírita são os próprios espíritos, muitas vezes. Por quê? Porque são essas pessoas que se apresentam como espíritos para falar besteira em nome da doutrina, como se fosse verdade. Então, não tem nada de punitivismo na doutrina. Não tem nada de crueldade na doutrina. E aí, só para comprovar que foi Jesus quem nos trouxe essa máxima, a cada um segundo as suas obras, primeiro ele fala isso no Evangelho, está registrado no Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler. Depois, meus irmãos, Paulo, que, digamos, foi o maior intérprete, quase contemporâneo, digamos, né, do Cristo. Ele não esteve com Cristo no momento ali do ministério de Jesus. Mas, logo assim, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, se converteu e foi o maior intérprete e o maior propagador, divulgador da palavra do Cristo. Tanto que ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Ele foi levar o evangelho para povos que não eram sequer monoteístas. Povos pagãos, povos politeístas. Conseguiu converter a muitos com a sua sinceridade, com a sua fé. Então é um gigante do cristianismo. E tem mensagem dele, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, falar mal da doutrina é falar mal desse gigante, é falar mal do próprio Cristo. Isso não é um absurdo? Então, Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele diz o seguinte, né, que ele, digamos, falou, propagou os ensinamentos de Jesus com outras palavras, muitas vezes, explicando
alguns ensinamentos de Jesus que não haviam ficado suficientemente claros para todos. Então Paulo diz: cadê? Eu marquei aqui, mas sim, achei. Paulo aos Romanos, primeira epístola, né? A epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Repetindo, Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. É exatamente a mesma fala que Jesus proferiu. Está registrado em Mateus. O Filho do Homem, representando Deus, que é Jesus, virá na glória do Pai e com os seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Aí Paulo vem aqui, capítulo 2 da Epístola aos Romanos, versículo 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Se a gente fizer obra ruim, a consequência é ruim. E ainda por cima, João, médium direto de Jesus no Apocalipse, colocou aqui: capítulo 20 do Apocalipse, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Ora, 3 momentos diferentes, 3 pessoas diferentes, isso sem considerar, né, o próprio Mateus, que foi quem registrou. Então, Jesus proferiu as palavras, Mateus registrou. Então, a gente pode dizer que 4 pessoas. Paulo repetiu e João, como médium de Jesus, também repetiu o que o próprio Cristo havia falado ainda quando, dentro do seu ministério, quando estava entre nós aqui. A mesma fala, a cada um segundo as suas obras. O que é isso? Repito, lei de causa e efeito. Então, quem fala que o espiritismo é punitivista, que o espiritismo é cruel, não conhece a lei. Não conhece a lei de causa e efeito. Não conhece a lei de Deus. Não conhece os ensinamentos de Jesus. O que essa pessoa precisa fazer? Estudar. Estudar. Em vez de ficar preocupado em ganhar seguidor na internet, porque quando a gente fala novidade, aí a gente tem um monte de seguidor, né? Às vezes, as pessoas tomam, né, como chato, desagradável, a pessoa ficar falando a mesma coisa, mas a gente, se tivesse entendido os ensinamentos de Jesus, se a gente tivesse entendido os ensinamentos da doutrina espírita,
que já passa de 150 anos de organização, como Kardec nos trouxe, a gente não precisava estar ouvindo repetidamente, diuturnamente, as mesmas lições, as mesmas explicações. Mas por que a gente não pode, a gente que é espírita, por exemplo, a gente não pode ler um livro e achar que eu já li o livro dos Espíritos, então não preciso mais ler o livro dos Espíritos, não preciso estudar. Não. Qual que é o correto? Terminou de ler, começa a ler de novo. Então, a casa espírita séria, a casa espírita compromissada, o que ela faz? Ela estuda os livros da doutrina ininterruptamente. Terminou, começa de novo. Terminou de novo, começa de novo. Porque cada vez que a gente lê, meus irmãos, a gente tem um novo elemento, um novo ingrediente, que é acrescentado ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Então, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ler, reler, ler, reler, ler, reler, para sempre. Encarnado e desencarnado. A gente não pode achar que a gente leu uma vez, agora eu não preciso mais ler, Eu já li o livro dos Espíritos, eu já li o livro dos Médiuns, então eu já sei tudo de mediunidade, já sei tudo de doutrina espírita. Não sabe não. Vamos aprender juntos. Vamos aproveitar os ensinamentos dos espíritos gigantes que já passaram pela Terra, já passaram pelo nosso Brasil e estão a nos ajudar a compreender as palavras de Jesus. Os da doutrina espírita estão a nos ajudar a compreender a doutrina. Um Emmanuel, por exemplo, um Herculano Pires, um Vinícius, de quem eu sou fã, e tenho usado muito as suas lições aqui nas nossas pregações. Que maravilha! A obra toda de Chico, a psicografia de Chico. Grandes espíritos, Humberto de Campos, André Luiz. Quantos espíritos maravilhosos, ajudando-nos a entender o que sempre existiu, que não surgiu com a doutrina espírita, não. Desde que o homem existe sobre a Terra, a comunicação dos espíritos está aí. Quem quiser se aventurar aí pelas obras de Sócrates, outros gigantes da antiguidade, em outros cultos religiosos, todos eles têm relatos de comunicação, fenômeno mediúnico, imortalidade, sobrevivência da alma, do espírito após a morte do corpo. Algumas desses segmentos, dessas religiões, dessas igrejas, aceitam a reencarnação também. Então, o que a gente precisa é estudar, conhecer, e não se arvorar em eu já sei tudo de doutrina, então eu vou... Não, meus irmãos, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente está aqui para aprender. Eu estou aprendendo junto com vocês e estou, na medida em que chega às nossas mãos uma obra valiosa, qual que é a nossa função? Compartilhar. Então, eu não estou aqui na posição de professor, de palestrante, não. Estou aqui estudando junto, aprendendo. Agora, a gente tem que ser humilde para saber que a gente não sabe. Ter consciência de que a gente não sabe nada. A gente está aqui para aprender, para estudar. Então, aproveitando mais uma bênção que nos chega pela escrita de Vinícius no livro Em Torno do Mestre, já que a gente está a falar aqui que essas besteiras que são propagadas muitas vezes em nome da doutrina nada mais são do que ignorância, desconhecimento da própria doutrina, e, em particular, quando se fala da crueldade ou do punitivismo da doutrina,
desconhecimento da lei de Deus. Primeiramente, né, a gente tem que se reportar ao Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, terceira parte, questões 614 em diante. Caracteres da lei natural, né? Lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. O que é isso? Essa infelicidade provocada pelo afastamento da lei. Obras más. Obras ruins. E o que são obras ruins? O que são obras más? Más escolhas que nós fazemos. Qual é a consequência disso? Infelicidade. Como que a gente corrige? Com os mecanismos da lei para nos corrigir. Se a gente não aprende pelo amor, a gente tem que aprender pela dor. Deus não quer punir ninguém. Deus nos dá a liberdade para nós escolhermos qual caminho nós queremos trilhar. Se a gente escolher o caminho da obediência, se a gente escolher o caminho do amor, qual vai ser a consequência, meus irmãos? Felicidade, ventura. Jesus não proferiu o sermão do monte à toa. Bem-aventurados felizes. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes, né? Pobres de espíritos, humildes. O que é isso? A consequência do ser, do espírito, que conseguiu alcançar, vivenciar a humildade. A consequência. Qual é a consequência do ser que não consegue ser humilde? Que é orgulhoso ainda, que somos a maioria, né, de nós outros. Consequência do orgulho é a infelicidade, a rebeldia, a revolta, a blasfêmia. Achar que é melhor do que os outros, achar que sabe mais do que os outros. E aí, ou na mesma encarnação, ou numa próxima, não estou rogando praga. Deus livre e guarde um espírito, né, de ser alvo, digamos assim, né, de ser passível de vivenciar uma infelicidade. Mas um espírito muito orgulhoso, muito rebelde, né, muito soberbo, o que ele vivencia na mesma encarnação ou numa outra? O tolimento. Ele é travado, como dizia nosso Rubinho, né? Vem travado numa encarnação. Ou então fica travado nessa mesmo, num dado momento, né? Que Deus livre e guarde, né, de acontecer isso. E Deus não quer que isso aconteça. Agora, como que a gente faz para que isso não aconteça? É a parábola do filho pródigo. E caindo em si, aí a gente tem que reconhecer, tem que abaixar a cabeça, né? Reconhecer que errou e fazer a trajetória de volta. Fazer a trajetória de volta. Se a gente continuar com o nariz, né, com a cabeça erguida, achando que é o senhor da razão, é o senhor da verdade, eu que estou certo, quem não concorda comigo é que está errado, infelizmente vai vivenciar porque está ainda afastado da lei. Não está vivenciando a humildade, a pobreza de espírito. Então vai ser feliz como, meus irmãos? Jesus diz, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. Felizes.
Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que ser humilde. Quer ser infeliz? Continue orgulhoso, soberbo. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores. Então, se a gente se afasta, se a gente infringe a lei, se a gente desobedece, viola, a consequência é a mesma do nosso mundo aqui. É o criminoso, é o fora da lei. A gente quer ser fora da lei e quer ser tratado como um cidadão de bem que cumpre a lei. Eu quero sonegar imposto. Eu não quero pagar imposto, eu quero sonegar imposto. Eu vou fazer uma maracutaia aqui na minha declaração de imposto de renda para eu pagar menos imposto. Aí vem a multa da Receita Federal. E a gente fica chateado, zangado, nervoso. Mas eu fui multado. Ué, mas você fraudou o imposto de renda. Então, quer dizer, isso é punitivismo? Não, a gente está fazendo coisa errada e não quer a consequência. Então, quer dizer, quer continuar como um fora da lei? Como diz um amigo meu, é isso mesmo? Você quer continuar como um fora da lei? Você quer continuar como um infrator da lei de Deus? E ainda chamar a lei de punitivista e cruel? É isso mesmo? Então os espíritos superiores responderam: só é infeliz quando dela se afasta. Se a gente se aproxima da lei de Deus, se a gente tenta cumprir e vivenciar, a gente vai ser feliz. 615 a questão: é eterna a lei de Deus? É eterna e imutável. Então a lei de Deus não é uma que era lá na época de Moisés e agora tem que ser outra, não. Porque os tempos agora são diferentes. Então a gente tem que adaptar a doutrina. Nada disso. A doutrina não está inovando em nada. A doutrina não está inovando em nada. Está explicando, comprovando. Então, não tem que mudar a doutrina para os tempos de hoje, né? Adaptar Kardec para o século XXI, né? A doutrina espírita no século XXI. A doutrina espírita não tem nem 200 anos, meu filho. E a gente já está querendo adaptar. E se a doutrina espírita, repito, é o evangelho, é o cristianismo redivivo, a gente está querendo adaptar, renovar, atualizar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? A gente está querendo adaptar, renovar, atualizar os 10 mandamentos? Porque foi na época de Moisés. Moisés veio 1.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Aquilo não... Será? Está dizendo aqui, ó, a lei de Deus é eterna e imutável, ou seja, ela não muda. Pode passar 1 bilhão de anos, vai ser a mesma. Nós é que temos que mudar. Sair do nosso atraso, da nossa inferioridade. Aí sim, na medida em que nós mudarmos e nos aproximarmos dessa lei, aí as coisas vão mudar. Agora, a lei não. Quem tem que mudar somos nós, não é a lei. O que a gente faz? Eu sou preguiçoso, tem uns pecadinhos, como dizia o professor Cláudio Tavares, que eu gosto de praticar, né? Meus pecadinhos prediletos. Eu não vou mudar, né? Eu não vou mudar. Eu vou mudar a lei. Porque aí, né? O que era proibido agora passa a ser permitido. Porque os tempos são outros. Hoje em dia é assim. Será? Então, é a lei que tem que mudar ou sou eu que tenho que mudar para me adequar à lei? Né? Eu já falei, né, aqui várias vezes, né, no meu mundo profissional, né, jurídico, aqui no Brasil, era previsto como crime adultério.
Não era apenas uma questão moral, né? Uma questão social e até civil, né? Com implicações civis e tal. Era crime previsto no Código Penal. De alguns anos para cá, deixou de ser crime. Mas adultério está lá nos 10 mandamentos. Embora não seja restrito, o mandamento não adulterarás, não seja restrito à questão conjugal, marido e mulher. Adultério não é somente isso. Toda vez que a gente viola, muda, altera, a gente adultera. Então, não adulterarás tem uma abrangência gigantesca. E aí, deixou de ser crime no Brasil o adultério, no caso conjugal. Por quê? Porque está tão comum hoje, todo mundo adultera, né? O marido trai a mulher trai o marido, né? E tal. Então, não tem como a gente continuar mantendo isso como crime. Então, quer dizer, é o relativismo, né? É a libertinagem se implantando na sociedade, nos costumes. E aí, então, quer dizer, a lei de Deus agora está fora de moda, está caduca, né? A gente tem que cortar aquele mandamento lá que dizia não adulterarás, porque não, meus irmãos, não. Nós temos que seguir. Então, existem questões, né, que vão se afrouxando, abrandando, né, nas legislações dos países, mas que moralmente, espiritualmente, perante Deus, continuam sendo questões sérias e infrações, sim, à lei de Deus. Basta nós usarmos o nosso livre-arbítrio. A gente quer obedecer à lei ou a gente quer desobedecer? A gente quer seguir, ser um cumpridor, ou a gente quer ser um fora da lei? É uma questão nossa, individual, né? Agora, a cada um segundo as suas obras. Então, Kardec, na sua sabedoria de professor, ele pergunta na questão 616, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Olha aí. A resposta dos espíritos. Deus não se engana. Deus não se engana. Nós aqui no nosso mundo, a gente muitas vezes no país, né, que a gente está, ou em outro país que a gente conhece, a legislação, a gente vê alterações de lei. Como eu acabei de falar, a questão do adultério aqui no Brasil. Os legisladores, né, eles fizeram uma lei lá no passado e tal, e agora mudou, né? Ou reconheceram que aquela lei era ruim, não era uma lei boa, não era uma lei que trazia, né, uma consequência, né, um efeito para o povo daquela nação ou daquele estado, uma consequência boa, né? Aquilo não contribuía em nada para melhorar a vida das pessoas, a sociedade, a paz, a ordem, nada disso. Então, os legisladores reconheceram o seu equívoco e derrogaram, né, abrogaram, revogaram aquela lei. Deus não incorre em nenhuma dessas situações, porque Deus não se engana. Está aqui, ó. Deus não se engana. Deus não comete equívocos. A lei de Deus não foi, não é e nunca será errada. Em momento nenhum. Nunca será em desacordo, nunca estará em desacordo com a época da sociedade. Nós é que estamos em desacordo com a lei de Deus. A lei de Deus está de acordo. Nós é que nos rebelamos, revoltamos, relativizamos do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que a gente está vendo. Então aqui, ó, os Espíritos dizem, Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas.
As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, lei de causa e efeito sempre existiu, sempre vai existir e é perfeita. Não é cruel, não é punitivista. Quem está falando isso precisa estudar. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, capítulo intitulado A Lei. A lei divina funda-se na mais perfeita justiça. É a mesma para todos, não admite privilégios. Cumpre, porém, considerar que a lei é viva, consciente e inteligente. Não é uma força cega, implacável como ferro em brasa, que calcina tudo em que toca, ou como o gume de uma navalha afiada que corta fundo por onde passa. Essa é uma questão. Dentro dos caracteres da lei, no Livro dos Espíritos mesmo, Kardec enumerou todas as leis, dividindo em aspectos, em assuntos, né, em áreas. E o último assunto, o aspecto da lei de Deus, que ele deixou para nós no Livro dos Espíritos, é a lei de amor, justiça e misericórdia ou caridade. Porque Deus não é aquele legislador ou aquele juiz, como nós temos aqui, né, no nosso mundo de encarnados, que lê lá o dispositivo da lei, por exemplo, né, artigo lá 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 8 a 12 anos. Aí, agravantes, circunstâncias agravantes. Se o crime foi praticado não sei como, aumenta de 1/3 a 2/3. Se o crime foi praticado não sei como, aumenta de não sei quanto a não sei quanto. Deus não é assim, meus irmãos. E aí ele vai calcular lá circunstância agravante, se tem alguma circunstância atenuante. Ah, deu 15 anos. Não. Deus, a lei de Deus, Deus é a própria lei. Nós vamos ver isso já já. A lei de Deus é uma lei de justiça, sim. A cada um segundo as suas obras, sim. Mas é uma lei de misericórdia. Deus nos possibilita que nós refaçamos, que nós corrijamos, que nós venhamos a nos arrepender do que fizemos e façamos algo para reparar, para corrigir. Por isso que não existe condenação eterna. Olha a misericórdia, olha o amor. E aí, né, está lá na Epístola de Pedro, se eu não me engano, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, Vinícius continua aqui. Sendo a lei a mesma para todos em essência, assume, todavia, modalidades várias segundo o estado em que se encontra aquele sobre o qual incide. Deus leva em conta a individualidade de cada um de nós. Então, é a mesma lei? É a mesma lei. Mas ele vai levar em conta as particularidades. Sempre para colocar qual elemento ali na hora de fazer o cálculo, né, da consequência do que a gente aqui no mundo de encarnado chamaria de pena, né, de punição, que não é. Mas apenas para nós termos um entendimento, né? Infringimos a lei, temos a consequência. Qual elemento que Deus coloca na hora de fazer o cálculo aí dessa consequência, que é justamente possibilitar que nós corrijamos, que nós refaçamos, que nós reparemos e assim voltemos
a ser observadores da lei, conquistemos novamente a nossa liberdade, né? Se fomos cerceados do convívio social, trazendo, né, para uma comparação com o que acontece com os infratores da lei aqui no nosso mundo, né? O que ele vai colocar? Amor e misericórdia. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Sendo inflexível, diz Vinícius, quanto ao princípio de soberana justiça em que se apoia, é dúctil quanto aos matizes variados que toma, conforme as condições especiais em que nos colocamos ao receber sua atuação. É exatamente isso. A misericórdia, o amor, os privilégios que podemos gozar. E aqui Vinícius está fazendo, na verdade, né, uma comparação, uma metáfora, porque não existe privilégio, propriamente falando. Mas se pudéssemos falar, né, em algum privilégio, em algum benefício, digamos assim, né, que podemos gozar, hão de partir de nós para a lei. Então não é a lei que vai beneficiar um ou outro, porque Deus gostou mais, né, da minha cara, né? Eu gostei ali da cara de Rafael, vou dar uma pena mais branda para ele. Aí vê a outra pessoa, vê o outro espírito e fala assim, esse sujeito aí eu não gostei muito não. Não fico com a cara dele não. Eu vou aplicar pena máxima. Isso aqui no nosso mundo acontece algumas vezes. Preconceitos raciais, né? Preconceito de cor, preconceitos sociais. Quem é pobre, né, não tem uma banca de advogados famosos e tal para defender, às vezes está, coitado, pela defensoria pública, a duras penas, com muito sofrimento, dificuldade e tal. Aí, né, o juiz vai se importar com, né, um pária desse, né, coitado? Então a gente vê essas coisas aqui no mundo. Deus não. Deus não tem nada disso. Deus não age dessa forma. Então, Vinícius fala assim, os privilégios que podemos gozar hão de partir de nós para a lei, nunca da lei para nós. Então, aí sim, é o a cada um segundo as suas obras. Deus vai pesar na balança, né, a lei de Deus, tudo que a gente fez de bom. Tem uma história fantástica nos, né, anais da doutrina espírita, da literatura espírita, que é um sujeito rico, né, que era meio egoísta, era meio cruel, insensível, né, frio, e que não ajudava ninguém. Pudesse bater quem fosse à sua porta, pedir uma esmola na rua, ele não se compadecia. Mas num dado dia, ele se compadeceu de um menino que havia pedido um pão para ele. E ele deu o pão com aquele sentimento mesmo de, né, tadinho desse menino, né, coitado, né? Eu vou ajudar aqui. Foi a única vez na encarnação desse homem, né, desse espírito, em que ele ajudou, em que ele fez a caridade para alguém. Meus irmãos, segundo os relatos, né, esse conto, né, essa história, essa ajuda, essa caridade que ele fez, foi a única coisa que conseguiu salvá-lo, digamos assim, do mar de trevas em que ele se encontrava na espiritualidade, justamente porque as obras dele durante a encarnação tinham sido todas ruins, mas qual seria a consequência? Consequência ruim, que ele já estava até vivenciando. Mas, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, graças ao amor de Deus, a justiça, que sendo a justiça de Deus e sendo uma justiça perfeita, não é implacável, considerou essa caridade que esse homem, que esse espírito fez. E aí, isso foi uma chave, né, de mudança na trajetória espiritual dele. Um pão que ele ofertou com sentimento, com compaixão, né, daquele menino, né, daquela criança pobre. Né? Então, olha que maravilha. Né? Então é isso. Tem que partir de nós o eventual efeito, né, benéfico
que a lei pode ter para conosco. E aí Vinícius termina aqui dizendo: a cada um será dado segundo suas obras. Somos os arquitetos dos nossos destinos. Está em nós a causa de nossa ventura como de nossa desdita. Então não é a lei que é punitivista, a lei que é cruel, nada disso. Nós é que somos ignorantes. Nós é que somos rebeldes. Nós é que somos preguiçosos. E aí, meus irmãos, só para fechar aqui o nosso raciocínio, Rubens Romanelli, livro que eu ganhei de Rubinho, que maravilha de livro. O Primado do Espírito. Que livro maravilhoso. E aí tem um capítulo aqui em que ele fala o seguinte, sobre a lei também. A lei da ordem. Entende-se por lei a relação constante e, portanto, necessária que deriva da natureza das coisas. Sinteticamente, pode ser definida como a constância na variedade. Interessa-nos aqui não a lei particular de validez limitada. Olha aí, a lei dos homens, mas a lei geral, de amplitude cósmica, vigente em todos os planos em que se manifeste o ser. Em rigor, só existe uma lei, princípio soberano e inviolável, infinito e eterno, quer dizer, é a mesma sempre, que resume e compreende todos os outros princípios. Essa lei é Deus. Então dizer que a lei de causa e efeito é punitivista e cruel, né, porque a doutrina vem nos explicar essa lei de causa e efeito, é dizer que Deus é cruel e punitivista. Que blasfêmia! Essa lei, diz Rubens Romanelli, essa lei é Deus. E sua característica dominante é a ordem. A gente gosta de desordem, né? Essa que é a questão. A gente gosta de desordem, de confusão, de bagunça. A divindade, com efeito, não deve ser concebida antropomorficamente como princípio legislador, do qual emanem sucessivamente as leis, mas como a lei mesmo. Então Deus não é um legislador, ele é a lei. Ativa e operante, coexistente com o universo e imanente nele. A ordem é a lei que regula o funcionamento harmônico do universo e se traduz por toda parte como equilíbrio e coordenação de forças. Seu império não conhece fronteiras. A ordem. Disso tiver intuição o espírito filosófico dos gregos, quando deram ao universo o nome de cosmos, vocábulo cuja acepção primeira é ordem. A ordem, consoante ensina a grande síntese, um dos livros da obra de Pietro Baldi. A ordem, consoante ensina a grande síntese, não é lei rígida, mas flexível. Olha aí a diferença. A lei não é rígida, a lei de Deus. Pelo contrário, ela é flexível. Dentro de cujo limitado âmbito se contém possibilidades para uma relativa desordem, que ela, todavia, condiciona aos seus objetivos supremos. Então, quando a gente vê as coisas do jeito que estão, não é porque a lei não está funcionando. Não, não é. A lei está funcionando. Só que a lei, por ser flexível, ela até tolera, permite uma certa desordem, desde que isso, na perfeição, na sabedoria, que é o próprio Deus, traga algum benefício para
os espíritos, né? O planeta. Só que a gente muitas vezes não tem condições de entender isso, né? Então, que ela, todavia, condiciona, olha aí, aos seus objetivos supremos. A desordem não implica, pois, absoluta violação da lei, mas tão somente da lei e como tal não tem repercussões na ordem universal, mas tão somente nos domínios do particular. Não ocorre, contudo, desordem que, cedo ou tarde, não engendre reações mais ou menos violentas. Olha aí a lei de causa e efeito. A desordem causa reações mais ou menos violentas. Lei de causa e efeito. A lei é paciente, porém inelutável, e espera se esgotem os impulsos determinantes da ação para presto, quer dizer, prontamente, reagir e restabelecer o equilíbrio perturbado. Eu costumo dizer isso em outras palavras. Tem a hora do basta. Uma forma mais simples de dizer exatamente isso que Rubens Romanelli nos disse. Tem a hora do basta. Está muito bagunçado, está muito confuso, está muito fora da ordem, né? Está quase caótico. Vai ter uma hora do basta. Tudo isso, essa confusão, essa bagunça, essa desordem, esse caos aparente, estão acontecendo dentro do que a lei permite ainda. Quando chegar num dado momento que a lei fale assim, agora chega, né, dentro do que a lei prevê, ela interrompe o processo, simplesmente. A desordem, diz Rubens Romanelli, não pode ultrapassar os limites da flexibilidade da lei. É exatamente isso. E opor-lhe permanente resistência. Chega um momento em que o ato subversivo já não pode conter os vigorosos ímpetos da lei, cujas forças represadas rompem os diques e a tudo arrastam para frente, a fim de que a evolução prossiga. A lei de ordem está sempre vigilante e jamais cessa de agir, ainda que em nosso derredor tudo nos pareça caos e desordem. Foi exatamente o que eu falei. Então, meus irmãos, vamos estudar, vamos conhecer a doutrina, vamos buscar quem conhece a doutrina, os livros, os palestrantes sérios, que de fato conhecem a doutrina, e não quem quer ganhar seguidor em rede social, né, em canal de YouTube, dizendo novidades, né, trazendo inovações. Ah, a doutrina não era isso que vocês achavam, não, hein? E tal. Meus irmãos, tenhamos cuidado, para que nós não viremos, se ainda não somos, né, infratores da lei, para que nós não nos distanciemos ainda mais da lei. Então vamos seguir o roteiro firme, roteiro bom, o roteiro correto. Vamos buscar nas obras autorizadas, né, abalizadas, reconhecidas, né, da doutrina, e não em supostos espíritos sabedores, né, conhecedores, que nada mais são, como disse o próprio Allan Kardec e os espíritos superiores, nada mais são esses do que espíritos pseudo-sábios, né? Então vamos seguir a sabedoria de quem a gente sabe que é sábio, e não falácias, mentiras, interpretações, né, inovações blasfemas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos transformar em seguidores, que nós possamos nos aproximar sempre cada vez mais da lei de Deus, e só assim seremos felizes e bem-aventurados, como nos prometeu o próprio Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. Um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso, uma semana, né, de estudo, de realizações
e de seguimento, obediência à lei. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos e o meu muito obrigado mais uma vez.